Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sejam muito bem-vindos. Vamos nos unindo aí à live. Envia aí o link para os irmãos. Vamos nos achegando, amém? Amém, graças a Deus. Muito bom dia a todos os irmãos que estão presentes. Sejam bem-vindos à nossa live devocional. Que bênção ter você por aqui, meu amado irmão. Bom dia, bom dia. Que presente de Deus ter você aqui comigo esta manhã. Estou com o coração cheio de sementes, de pão quentinho do céu para compartilhar com você. Glória a Jesus. Estamos terminando a semana, né, irmãos? Que bênção, que alegria, que presente de Deus poder estar avançando. Uma semana intensa. Hoje, dia 23 de janeiro, 23 de enero. Buenos dias. Vamos nos achegando aí. Vai chamando os irmãos, mandando o link aí nos grupos. Acordar o povo, vamos acordar esse povo, despertar esse povo para orar, para aprender a palavra. Amém? Vamos ver quem está aqui comigo. Quem que já está online, quem já está aqui presente. Glória a Deus. Está conosco aqui a nossa querida irmã Dai dos Reis. Bom dia, minha amada irmã. Paz do Senhor Jesus. Irmã Nereia, bom dia. Paz do Senhor. Tá, o Ricardo, meu irmão Ricardo. Paz do Senhor Jesus. Irmã Kátia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos nos unindo aí em fé. Irmã Rafa, bom dia, paz do Senhor. Irmã Bia, glória a Deus. Irmã Gilmara, bom dia, sejam muito bem-vindos. Irmã Rebeca Rodrigues, Leandro Rodrigues, sejam bem-vindos à nossa live. Estamos muito felizes com Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui. 2026 será o ano de se apropriar de todas as promessas e entrar na terra prometida. Bom dia, minha irmã Ilma. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Que a graça do Espírito Santo esteja sobre o seu lar. Que a bênção do Senhor entre na sua casa nesta manhã. Que você possa abrir as portas da sua vida, do seu coração, para que a luz de Deus entre, para que você possa respirar novos ares, que você seja abençoado, abençoada neste dia, que a boa mão do Senhor te cubra, te guie em favor, que o favor de Deus alcance a sua casa, alcance a sua vida e alcance os seus filhos. Bom dia a todos. Estamos caminhando para a terra prometida. Quem é das antigas aí sabe aquele corinho? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, né? Se você não vai, não me peça aí. Então vamos caminhando para Canaã, amém? Para nossa promessa, para aquilo que Deus tem para nós. Estamos caminhando em direção a tudo que o Senhor nos preparou. Bom dia, irmã Vera, seja bem-vinda. Aleluia. Esse será o ano de nós nos apropriarmos das palavras, das promessas, de entrarmos na terra prometida. Vai ser um ano grandioso. Eu creio assim, você crê assim, vai ser um ano espetacular. Vai ser um ano de bênção, de milagres, de favor do Senhor. Tudo está mudando agora para você. Tudo está mudando nessa estação.
Deus está abrindo portas de favores para você. Tudo vai mudar e vai ser um ano incrível para a glória de Deus. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família. Cada promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E portanto, nós estamos estudando Deuteronômio capítulo 7, quando o povo de Deus chega em Gilgal, e ali em Gilgal eles começam a receber as instruções de Deus de como eles iriam possuir a terra e de como eles iriam colocar para fora cada adversário. Já falamos aqui desde a semana passada sobre alguns assuntos, né? Que nós precisamos expulsar alguns habitantes, alguns inquilinos ilegais, os ocupas, né? Quem já está expulsando os ocupas aí da sua vida? Quem que já está colocando para fora os ocupas, os inquilinos ilegais, né? Colocando para fora esses espíritos que tentam barrar o seu progresso. Quando elas ficam lá, quando nós não expulsamos esses inquilinos ilegais, quando nós não expulsamos esses ocupas da nossa terra, eles nos impedem de desfrutar, nos impedem de avançar. Mas você vai ouvir a voz de Deus e vai obedecer e vai fazer aquilo que Deus tem pedido a você. Nós temos gigantes para derrubar. É verdade isso, mas eles não são maiores do que a promessa. Eles não são mais poderosos do que Deus. A Bíblia diz que eles são maiores e mais poderosos que nós. Mas o Senhor vai na frente e o inimigo que nós vamos falar hoje nós vamos falar do quarto inimigo, a quarta nação, são os heveus, a nação dos heveus. A Bíblia diz que eles eram gigantes, faziam parte das 7 nações maiores. São 7 nações de gigantes. Sim, quando os homens foram enviados como espias, né, eles viram que na terra haviam gigantes. E agora eles estão na porta da cidade. Deus fala assim: olha, esses gigantes, eles são maiores, são mais numerosos, são mais poderosos, mas eu vou na frente com você e eu vou te dar a vitória total e completa. E eu quero declarar nessa manhã que talvez você está olhando essa semana e falando assim: não, onde eu fui me meter? O que deu na minha cabeça de querer enfrentar tudo isso? E o Senhor está te dizendo que te dará vitória total e completa sobre cada inimigo, por maior que ele pareça, por mais numerosos que eles sejam, por mais poderosos que eles pareçam ser. O Senhor te dará vitória sobre cada um dos seus inimigos. Amém? Eu gostaria que você começasse esse dia declarando, fazendo essa declaração: o Senhor me dará a vitória total e completa sobre todo e qualquer inimigo. Você consegue fazer essa declaração hoje? Fala aí para você mesmo ouvir. O Senhor me dará a vitória total e completa sobre todo e qualquer inimigo. Hoje nós vamos falar sobre o inimigo que está habitando a terra, que está no lugar da promessa. Quem estiver acompanhando aí, escreva nos comentários heveus, os heveus. Então, o nosso texto está em Deuteronômio 7, 1, capítulo 7, versículo 1. Toda semana nós estamos lendo esse capítulo, esse versículo, onde nós temos ali o Senhor falando: quando o Senhor teu Deus te introduzir, ou te houver introduzido na terra a qual vais possuir, e tiver lançado fora as muitas nações diante de ti, os heteus que operam medo, os girgazeus que operam na teimosia, os amorreus que operam no orgulho, né? Os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Então, pastor, tenho que irme de live porque hoje tenho muito trabalho e luego veo. Amém. Deus te bendiga, minha irmã. Que Deus te bendiga tu dia, tu trabalho. Então, hoje quero fazer uma recapitulação rápida. Então, na segunda-feira,
Vou te dar um mapa, vou apresentar um mapa dos inimigos que nós estamos enfrentando. Na segunda-feira, no primeiro dia da semana, nós apresentamos o primeiro inimigo, que eram os heteus ou hititas. Os heteus, eles funcionam como um bloqueio inicial na porta da entrada da terra prometida. Os heteus, eles se moviam com os carros de ferro, que representa o terror psicológico, o barulho. Ele não quer lutar, ele não precisa lutar se ele conseguir fazer você desistir e nem sequer atravessar os portões da terra prometida. A estratégia dele é o barulho, a pressão psicológica. Ele usa o medo para causar um sequestro emocional, fazendo você acreditar que o custo da entrada é alto demais e que esses inimigos são fortes demais. Então ele faz gerar um gatilho emocional, ele vai gerar uma mentalidade: não entre, você não pode comigo, melhor você desistir mesmo antes de tomar a posse, aqui não é o seu lugar. E a forma como vence esse inimigo, vocês se lembram? Coragem silenciosa. Enquanto eles estão fazendo barulho, enquanto ele está aquela perseguição, aquela pressão, você avança silenciosamente. E aí você confunde o inimigo e entra na terra prometida. Na terça e na quarta nós ficamos no mesmo inimigo, porque ele era muito significativo, os gigazeus, que eles, uma vez que você entrou, uma vez que você está na terra, agora ele vai mudar a estratégia. Esse segundo inimigo, ele habita no barro, lembra o povo do barro? A estratégia deles é a teimosia. A teimosia é a lama que vai parar o seu avanço. Já que você entrou, agora nós não vamos deixar você avançar. Você entrou, mas você vai ficar aí sem avançar. Ele tenta te cansar para você ficar a vida inteira amassando barro. E ele joga o espírito da teimosia. Aí você fica cabeça dura, teimoso. E a teimosia não te deixa sair do lugar. Ele não tenta te expulsar. Ele tenta cansar você e fazer você amassar barro, patinar na lama, sem sair do lugar. Amém? E como que vence esse inimigo? Vocês se lembram? Para vencer esse inimigo, esse espírito dos gigazeus, obediência radical, um espírito de obediência. Você não aguenta ver uma ordem que você já está obedecendo. O espírito de conselho. Você lembra disso? Conselho do Senhor. Receber o conselho, se colocar num lugar de obediência. Obedecer aos seus líderes, obedecer, pegar o conselho que as pessoas te dão, se submeter ao conselho. E ontem, o nosso quinto inimigo, nós aprendemos que são os amorreus. Os amorreus. Você entrou, venceu os hititas, você avançou, venceu os amorreus. Bom, já que você está avançando, então não pude parar você, então sobe. Sobe o alto da montanha, sobe o mais alto, você é uma estrela, fica lá em cima, você é muito especial, nem desce aqui para a terra, não fala com o povo aqui de baixo, fica no topo, o povo aqui não te merece, você é muito importante, né? Então ele joga o quê? Um espírito de orgulho para inflar o ego da pessoa e ataca quando você já teve vitórias, como você já venceu algumas guerras, você já venceu algumas batalhas. Ele tenta converter a sua autoridade em orgulho. Eu conquistei pelas próprias mãos. Eu sou muito especial. Eu sou muito importante. E aí ele vai usar o mesmo princípio que a mulher de Jó queria que Jó usasse. Amaldiçoa o seu Deus e morre. A mesma ideia de Balaão. Olha, já que a gente não pode parar o progresso desse povo, vamos fazer eles pecar contra o Senhor, que daí o Senhor, eles mesmos vão se amaldiçoar. Já que eu não posso amaldiçoar, já que eu não posso parar, vamos colocar algo no coração deles para que o próprio Deus se oponha. Porque Deus se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe ao soberbo. Então vamos inflar o ego, vamos colocar ele lá nas alturas que o próprio Deus expulsa eles daqui.
Como vencer esse demônio de orgulho? Humildade e serviço. Quando você se faz servo de todo mundo e se coloca no lugar de humildade, então você vence os amorreus. E hoje, sexta-feira, nós vamos para o quarto inimigo, e esse quarto inimigo são os heveus. Os heveus você entrou, você avançou, você não caiu na armadilha dos heveus, dos amorreus, você não subiu, você não ficou orgulhoso, então agora eu vou tentar ficar por aqui mesmo. Eu vou fazer você ser uma pessoa de mente aberta e eu vou tentar te enganar e vou ficar por aqui, já que eu não posso, e você vai tentar me expulsar, já que você vai tentar ficar aqui, eu vou te enganar. Eu vou me fazer de coitado, eu vou contar uma história, é o espírito de engano. Esses são os heveus. Eles representam uma caça de demônio, de um espírito que se apropria do território, e nós precisamos expulsá-los, mas eles se maqueiam, eles se fingem, o camaleão, sabe? Nós vamos deflagrar hoje. Eles são a descendência da serpente. Escreve aí. Hoje nós vamos lidar com uma caça de demônio, que é a descendência da serpente, os filhos da serpente, que é o espírito heveu. O significado do nome heveu é adoradores da serpente. Os filhos descendentes da serpente. Alguém escreva aí. Descendente da serpente. Serpente que engana, serpente que faz um teatro, né? Então, para isso, eu gostaria de chamar para a gente ir em Josué 9. Josué capítulo 9 diz: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e toda a costa do grande mar em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus se juntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Israel, contra Josué. E os moradores de Gibeão, presta atenção, moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e Ai, duas cidades que Josué derrubou, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres velhos, rotos, remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante. Fazei, pois, agora acordo conosco. Viemos de uma terra distante. Fazei agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos, disse Josué. Quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo que se fez no Egito e tudo quanto fez o rei dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sião, o rei de Esbom, a Og, o rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, o nosso ancião e todos os moradores da terra falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisões para o caminho, ide ao encontro deles e dizei: Nós somos seus servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente da nossa casa para nossa provisão no dia em que nós saímos para vir a vós. E eles aqui agora seco e bolorento.
E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui rotos, e já as nossas roupas e os nossos sapatos já têm envelhecido por causa de um longo caminho. Então os homens de Israel tomaram a provisão deles, e não pediram o conselho do Senhor, e Josué fez paz com eles, e acordo com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Eita Deus! Isso é muito sério. O que está acontecendo aqui é muito sério. Eles eram vizinhos, eles eram a próxima nação a ser eliminada. Então, eles decidem fazer todo um teatro para enganar Josué, enganar os anciãos, enganar os conselheiros, enganar o povo de Deus. Vão pegar as roupas velhas, vão pegar os sapatos velhos, vão pegar pão bolorento, e vamos lá e vamos falar, olha, a gente ouviu falar do seu Deus, a gente quer servir o seu Deus. A gente ouviu falar do seu sucesso e do que você conquistou e de como você é poderoso. E a gente veio aqui se juntar para você. A gente é de muito longe. A gente é de muito longe e a gente veio para fazer uma aliança. Este texto é uma das primeiras aparições desse povo heveu. Uma das principais cidades das nações dos heveus era Gibeão, a cidade de Gibeão. Eles tinham várias cidades e a principal era Gibeão. E esse povo, quando eles ouviram falar que Josué estava tomando a terra, que Deus era com a nação de Israel e que eles seriam expulsos, o que eles fizeram? Fizeram todo um teatro, montaram toda uma história. Vocês viram cada detalhe que eles foram capazes de pensar, irmãos? A maquinação de vestirem roupas velhas, sapatos velhos, pegaram os pão velho, ficaram sujos, cabelos assanhados e criaram toda uma história, toda uma narrativa. E chegaram no arraial, diante de Josué, dos sacerdotes, de todas as autoridades da nação, e contaram a história de que eles eram de muito longe, que andaram. E mostraram os pães, olha aqui o pão, olha aqui o nosso vinho, olha aqui o nosso odre. Já faz tempo que a gente saiu, o pão estava fresco, o pão estava quentinho quando a gente saiu de lá. Olha como ele está aqui. E nós viemos de muito longe, porque nós ouvimos, olha a maquinação, nós ouvimos falar do seu Deus. E nós viemos aqui porque a gente quer fazer uma aliança com você. Nós temos interesse de ser o seu servo. Olha só, irmãos, o espírito de engano. Escreva aí, espírito de engano. O espírito da mentira. Ele se apresentando com uma desfaçatez, se apresentando com uma história, um espírito de mentira. Sabe? O diabo não quer te destruir agora. Ele quer te explorar através de uma mentira. Os heveus se manifestam através da mentira. O espírito heveu é essa potestade. Ela se manifesta. Ela opera através da mentira. O nome deles é descendente de serpente, porque está ligado ao diabo. Eles são filhos da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Essa potestade, esse principado opera na mentira. E agora Israel está tomando a terra deles e tem a missão de desapropriar o inimigo, de tirar os ocupas e colocar para fora o inimigo. E esse inimigo vem com a mentira para que eles não sejam desapropriados, para que eles continuem ali no engano, trazendo engano. Eles deveriam ser expulsos. Você precisa de ter cuidado com o espírito de mentira, de gente mal intencionada, de gente que vem com aquela historinha triste para te ludibriar, para você ficar com dó. Você precisa ser mais esperto, mais ligeiro.
Senão você vai contar, você vai cair no conto da carochinha, você vai cair no conto do vigário. Quantas pessoas, irmãos, elas tão espertas, tão inteligentes, mas é só ouvir uma historinha triste. É só ouvir, sabe, uma historinha bem montada que, pronto, já cai na armadilha. Você precisa ser mais esperto, você precisa acordar. Quantos de nós já fomos enganados por gente mal intencionada, que chega com aquela vozinha fraquinha e vem com a história montada, com detalhes, não dá nem para você duvidar da pessoa. É o pão bolorento, é a sandália velha, tudo tá. Aí você fala, realmente, é muito detalhe para ser mentira. Cuidado. Cuidado com o espírito de engano. Cuidado com o espírito de engano dentro da sua casa, dentro da sua família. Viu? Muitas mães, muitas esposas estão muitas vezes cegas espiritualmente, sendo explorados. Muitos pais sendo explorados por filhos que contam histórias tristes, histórias mentirosas. Esse espírito de engano, ele se traveste. O filho não é o inimigo, o esposo, a família, o familiar não é o inimigo. O inimigo é o espírito de engano que está agindo na vida dessas pessoas, que vem para te roubar, para te manipular. Porque quem vai te enganar é o que parece que é amigo. O inimigo lá de fora, você já sabe. Você não vai cair. A pessoa lá de fora, a pessoa que você já sabe que é inimigo, você não vai cair na manipulação. Vai cair no que é cercano, no que é perto, né? Esses eram vizinhos, eram ali, estavam ali do lado. Não era de longe, não. Mas eles queriam contar uma história para não ser expulsos. Cuidado, cuidado. Escreva aí nos comentários, quero ver quem está ligadinho na mensagem. Escreva aí, cuidado com o espírito de engano. Mas a verdade é que a mensagem, ela é sobre a mentira que os outros contam, mas também é sobre as mentiras que estão arraigadas em você. Porque a mentira que os outros contam pode te prejudicar, sim, mas que pode prejudicar mais ainda não é tanto a mentira que os outros contam, porque Deus pode te avisar, Deus pode trazer luz, mas a mentira que você está contando para você mesmo, as mentiras que estão arraigadas em você, o espírito de mentira que pode ter porventura pego sua mente, entranhado no seu caráter, o espírito de mentira que pode estar entranhado na sua mente. Porque o inimigo quer fazer é que você conte sua própria história triste na sua mente, na sua própria cabeça, para que ele não seja expulso da sua vida. Cuidado com o espírito de engano dentro de você. Sim, porque a gente é tão ruim, a gente é tão problemático, irmão. O ser humano, ele é tão problemático que às vezes a gente mente até para nós mesmos. Tem pessoas que elas são tão atribuladas que elas dão um golpe nela mesma. Elas contam a mentira para elas mesmas. A mentira que o diabo quer contar dentro da sua mente, te dando desculpas, te dando muletas para que você não avance, para que ele continue na sua vida te sugando, te explorando. Porque o diabo, ele não está interessado que você morra. Não. O diabo, ele quer esfregar a sua cara no chão. Porque daí ele zomba da criação de Deus. Ele quer ver você se arrastando. Ele quer te explorar. O inimigo, quanto mais ele permanecer na sua vida, mais ele vai explorar você. E Deus está trazendo luz nesses últimos dias sobre coisas as quais nós temos que repreender da nossa vida. E nós poderíamos estar aqui falando, olha, cuidado com aqueles que se aproximam de você contando mentira. Sim, você precisa ter cuidado.
Mas você precisa ter cuidado com aquelas mentiras que você conta para você mesmo. Porque a mentira que o outro conta, Deus pode trazer luz. A mentira tem perna curta. Mas a mentira que você conta na sua mente pode te prender por anos. O diabo pode fazer estrutura na sua mente, torres na sua mente, e te prender nas suas próprias mentiras. E esse espírito eveu, o espírito da mentira, esse espírito de engano precisa sair da sua vida. Você precisa desapropriar o inimigo da sua mente, que toma o território, esse ocupa. Hoje é dia de desocupar essa mente sua, os eveus da sua vida, e mandar embora o espírito da mentira, de contar história triste. Se você mentir para a sua consciência, vai chegar o momento que a sua consciência vai mentir para você. Tem gente que ela vai mentindo tanto, vai inventando tanta história, vai dando tanta desculpa, que daqui a pouco ele acredita naquilo. Aí ele já não sabe mais separar a história mentirosa da verdade. Ele mesmo acredita. A consciência dele agora está mentindo para ele mesmo. Esse povo, eles inventaram uma história para poder continuar na terra. Talvez o inimigo está te dando detalhes, te mostrando detalhes, para você continuar no lugar da autocomiseração. Está vendo o que fizeram com você? Fizeram isso, fizeram aquilo. Ele vai te dando todos os detalhes. Você passou por isso e aquilo outro na sua vida. Te roubaram, te destruíram, roubaram você, te lesaram. Você foi abandonado, tiraram o sarro de você, sabe? Desfizeram de você. E aí você vai pegando essas mentiras do diabo para você se colocar num lugar de autocomiseração. Para você para você se ver como um coitado, como um destruído, como uma pessoa destruída, como uma pessoa coitada, ferida. Para de se olhar como ferido, como, coitado, destruído. Não, você é protagonista de uma história poderosa. Você pode se levantar e triunfar sobre as feridas. Tentaram? Pode ser que tentaram, mas sabe de uma coisa? Eu recebi um bálsamo tão poderoso na minha vida que eu nem estou vendo mais. Para com mania de perseguição, sabe? O inimigo coloca na sua mente, estão te perseguindo. Ah, meu Deus, onde eu vou? Tem gente que é assim, olha, onde eu vou eu sou invejado. As pessoas têm inveja de mim. Inveja do quê, meu querido? Para com isso. Para de achar que você está sendo perseguido. Para de achar que onde você chega, sabe? Tem problema. Não. O que eu percebo é que tem irmãos, pessoas que estão se tornando especialistas em contar mentira para si próprios. Você vai conversar com as pessoas, elas estão deprimidas, cheias de depressão, de ansiedade. Estão indo em psicólogo, em psiquiatra. Aí você vai ouvir a pessoa, eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, eu contei isso, isso, isso. Aí o psicólogo disse, você precisa se afastar da sua família, você precisa se afastar dessas pessoas da sua casa, porque essas pessoas são tóxicas, e não sei o quê. É espírito de engano. Porque você está contando a sua versão triste. O psicólogo ele não é profeta, ele não vai adivinhar, ele não vai descobrir. Ele não vai saber os meandros da história. Você conta a sua versão e o psicólogo acredita. E às vezes a sua versão já está corrompida por você mesmo, pela sua consciência, que já se enganou, já se auto-enganou. O psicólogo não é profeta, ele não sabe a verdade. Ele vai trabalhar em cima da história que você conta. Pode ser que as suas histórias são mentirosas. As suas histórias podem estar baseadas na mentira que o diabo te deu para você acreditar. E veja bem, não estou falando que você é mal intencionado. Talvez você acredita realmente nessas histórias mentirosas. Porque esse espírito eveu, ele trabalha de uma forma com a mentira, com a falsificação, com o engano, que ele faz a mentira parecer verdade.
E você precisa olhar, pastor, essa mensagem não é para mim não. Eu não sou mentiroso, eu não tô... Será que não? Será que hoje você não precisa chamar o Espírito Santo, joga a luz aqui. Quais são as mentiras que eu estou acreditando ao meu respeito? Eu estou contando histórias tristes. Então esse Gibeão não é o Gideão, não, é o Gibeão. Os gibeonitas, eles se aproximaram, contaram uma história qualquer para poder permanecer na terra. E o diabo pode estar te dando mentiras, histórias tristes, para você permanecer no mesmo lugar, estacionado a vida inteira. Porque a pessoa ela começa a mentir e mentir, daqui a pouco ela acredita nas suas próprias mentiras. O problema é você começar a mentir para a sua consciência e vai chegar um momento que a sua consciência vai mentir para você. Esse momento é muito perigoso, porque daí você já não discerne mais o que é mentira e o que é verdade na sua vida. Você está tão entranhado na mentira que você mesmo é a vítima das suas próprias mentiras. Eu encontro pessoas, irmãos, assim. O problema de eu mentir para a minha consciência é que vai chegar o momento que a minha consciência vai mentir para mim e eu não vou saber mais o que é verdade, o que é mentira. Pare com a mentira. A mentira é um demônio terrível. Sabe aquele momento onde que a pessoa já não discerne mais entre o certo e o errado? O mundo de fantasia, aí ela começa a viver no fantástico mundo de Bob. Lembra do desenho do fantástico mundo de Bob? Que ele começa a ver um monte de coisa. Tem pessoas que estão longe da verdade. Elas criaram um mundo de fantasia que é quase impossível você entrar nesse mundo de fantasia que elas criaram. O problema de quem anda nisso, irmãos, é que vive dias amargos, dias de luta. O idioma do inferno é a mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 10 e 11. Porque quem amar a vida e ver os seus dias bons, refreia a sua língua do mal, seus lábios não falam engano. Aparta-se do mal e faze o bem. Busca a paz e o siga. Se você quer ter os seus dias de bênção, se você quer ver os seus dias bem, você precisa se apartar do mal e tirar dos seus lábios o engano. A mentira que você conta hoje é a mentira que te prende amanhã. A mentira que você está falando hoje é a prisão que vai impedir o seu crescimento, que vai impedir o seu progresso. Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são um deleite. Irmãos, nós precisamos arrancar esse inimigo, esse demônio, essa casta de heveus. Eu lembro uma frase da missionária Renilda, quando alguém está contando uma mentira e Deus mostra para ela que é mentira, ela fala: você mudou de pai. Você mudou de pai porque quem conta mentira tem por pai o diabo. Quem conta uma mentira tem por pai o diabo. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44 diz: vocês pertencem ao diabo, o pai de vocês, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala na própria língua. Olha isso, ele fala na própria língua. Ou seja, o idioma do inferno é a mentira, pois o mentiroso é o pai da mentira. O idioma do inferno é a mentira. E tem pessoas que elas estão, irmãos, tanto na mentira, que elas já criaram um mundo de mentira ao redor delas. E para sustentar uma mentira, elas vão criando outra. Já viu gente assim? Para sustentar uma mentira, ela cria outra, vai criando outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E ela está falando com tanta convicção aquelas mentiras que daqui a pouco todo mundo sabe que é mentira. Mas elas já estão tão contaminadas que elas mesmas estão acreditando naquilo. Quando alguém chegar na tua frente com umas historinhas, pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, isso é verdade?
Espírito Santo, isso é verdade. O espírito de engano, ele se aproxima com roupas de pobreza para comprometer, para te fazer acreditar. Como eu identifico isso? De que forma eu identifico uma pessoa se movendo pelo espírito de mentira? Primeiro, a pessoa que se move no espírito eveu, ela se aproxima contando historinha triste, com roupas de pobreza, ou seja, com um discurso de coitadismo. Escreva aí, coitadismo. Autocomiseração. Sabe aquelas pessoas que chegam com aquelas historinhas, eu fui enganado ali, fui enganado lá, me roubaram ali, me roubaram aqui, que eu tô nessa situação porque isso, porque aquilo, e aí quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família, quer que você dê as coisas, quer que você cuide, que você abençoe, que você se responsabilize, daqui a pouco está instalado, alojado na sua casa, dependendo de você, e você está emaranhado, liado numa situação. Espírito eveu. Nós somos o coitado, nós saímos da terra, olha nosso pão embolorado, olha o nosso vinho já está estragado, nossos odres estão rotos. Pessoas que comprometem, eu vou dar aqui alguns exemplos dessas manifestações, tá? A pessoa chega na sua casa, sabe o que é? É que eu tô com uma grande oportunidade de abrir uma empresa, de não sei o quê, de um serviço, de comprar um negócio, mas eu passei por isso, me roubaram naquilo, agora eu preciso de um empréstimo, me empresta seu nome. Né? Já passou por isso? Me empresta seu nome, aí conta aquela historinha triste, você fica com dó. Quando você vai ver, você já está no meio do problema. A pessoa vem, conta uma história triste, aí você quer fazer justiça, e aí você quer entrar no problema, você vai lá querer defender a pessoa, daqui a pouco a casa cai em cima de você. Você precisa identificar esse espírito, porque esse espírito vai sair da sua vida hoje em nome de Jesus Cristo. Chega de cair na lorota de gente maquiavélica, de gente que vem enviado de Satanás para roubar sua paz. Porque a pessoa vem com a bagunça da vida dela e aí faz a bagunça acontecer na sua vida. E tem gente que ela já se tornou vítima fácil desse espírito. Tudo quanto é gente desorganizada chega para ela. Aí conta historinha triste, aí ela fica com dó, ela vai querer ajudar, aí a desorganização da vida da pessoa passa para a desorganização para a vida dela, daqui a pouco a sua vida está bagunçada porque você tentou ajudar a gente bagunçada. Tá entendendo? Lembra que eu falei? Não deixe a desorganização dos outros desorganizar a sua vida. Não deixe as histórias tristes da vida dos outros vir parar e virar seu problema. Quando você vai ver, você já está enredado no problema. E a casa cai para você. Você precisa identificar esse espírito, porque ele vai sair hoje da sua vida em nome de Jesus. Gente que opera na mentira. Quando você menos percebe, você está comprometido. Quando você menos percebe, você fala, não, mas não fui eu não queria. Você já está lá. Você está com a bomba na mão para resolver, porque você foi parar para dar ouvidos para gente mentirosa. Como a gente fala aí, tá com abacaxi na mão para resolver. Gente perigosa. Gente que se aproxima com cara de coitado para ficar no seu território, para trazer confusão para o seu território. Foi o que Gibeão fez. Foi aquela cidade os gibeonitas fizeram com o povo de Israel. Contou uma mentira, fez um teatrinho. Josué não consultou Deus, nem os sacerdotes, nem os líderes da nação. Por que eles não consultaram Deus? Será que eles eram tão tapados? Não é porque é um espírito de engano. Um espírito de engano, escreva aí, espírito de engano. O espírito de mentira, de falsificação. Gente que vem contando história mentirosa para você, para se beneficiar, para arrancar alguma coisa de você. A historinha triste, eu sou coitado, eu sou coitado. Nós estamos passando por dificuldade.
para colocar você depois. Você e sua casa vai ficar em dificuldade, em situação difícil. Cuidado com gente camuflada. Sabe? Às vezes a pessoa até espiritualiza. A pessoa espiritualiza as coisas para dizer que é crente, irmãos. Olha o que eles fizeram, olha o que os gibeonitas fizeram. Ah, nós ouvimos falar do seu Deus. A gente quer ser servo seu e servir o seu Deus. É muito lindo. Sabe, gente que vem, irmãos, com aquela capa de santidade. Fala em línguas e até entrega uma profecia para você. Mas está interessado em arrancar algo de você. Pega, por favor, eu sei que tem gente saindo. Eu sei que tem gente que tem que trabalhar. Eu vou terminar o conteúdo. Depois você volta aqui e vê a live. Se você tiver que sair, vai. Mas depois você volta aqui e vê a live inteira. Porque você precisa dessa injeção, sabe? Dessa vacina. Estou vacinando você. Isso aqui é muito sério, é muito importante. Gente que chega contando uma história espiritual, parecendo espiritual. Olha o que esse povo, esse demônio fez. Camuflou, se fez de coitado, ainda veio espiritualizando. Oh, meu Deus do céu. Eu ouvi falar do seu Deus. Eu ouvi falar, nós queremos ser seu servo. Não queria nada, irmãos. Não queria, eles queriam continuar lá. Eles queriam não ser expulsos. Aquele demônio não queria sair da vida. E eles trouxeram bagunça, eles trouxeram miséria para o meio do povo de Deus. Era o povo do pó, o povo, sabe, empoeirado, a cara empoeirada, aquela gente encardida. Sabe, você precisa repreender essa gente encardida que vem contando história para você. Como que eu identifico esse demônio? Como é que eu descubro? Como é que eu exponho esse demônio? Descobrindo a mentira dele. Quantas pessoas, irmãos, eu conheço história de gente que chega, eu queria abrir uma igreja e não sei o quê. Aí pega o CPF dos irmãos, pega o cartão de crédito e compra as coisas no cartão de crédito, compra instrumento, compra isso e aquilo outro. Depois fecha a igreja, vai embora, leva tudo, os irmãos ficam com a dívida. Já vi tanta coisa, gente. De gente chegando, né? Eu tô querendo mudar de vida, Deus falou comigo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, tô até falando língua, olha a minha língua estranha. Aí dando a falar em línguas, aí você fica com dó, porque a pessoa às vezes estava numa situação de droga, numa situação da rua, aí você acolhe na sua casa, daqui a pouco essa pessoa apronta uma, te deixa numa situação, te rouba, traz prejuízo. Você precisa acordar, parar de ser bonzinho. Deus não chamou você para ser bonzinho, esses bonzinhos tolo, não. Você tem que ser prudente, ser justo e prudente. Justo e prudente. Então Josué fez uma aliança e agora não pode mais quebrar. Eles fizeram uma aliança e Josué não pode mais quebrar, ninguém pode quebrar aquela aliança, porque até os sacerdotes fizeram uma oração e fizeram um acordo. Eles usaram o nome de Deus. Tem gente que usa o nome de Deus para te enganar. Sabe, já tem ali aquele evangeliquez, né? Vai orar, usa aquelas palavras rebuscadas. Já sabe profetizar, aprendeu a técnica. Chega profetizando para os irmãos, profetiza para você, para mostrar que é crente, para se aproximar. Mas está movido pelo espírito da serpente, quer usar você, quer os seus bens, quer as suas coisas. Não está preocupado com você, não. Está movido pelo espírito da serpente, vai colocar você numa situação difícil. Vai colocar você no meio da provação. Olha só o que aconteceu mais para frente. Esse povo lá na frente, esse povo de Gibeão, estava morando do lado de Israel, porque não podia mais tirar, porque foi feita uma aliança. Agora nós já estamos falando da época de Jacó, dos filhos de Jacó, lá na frente. E Jacó tem uma filha chamada Diná. Diná está andando, é uma moça bonita, e ela vai andando e um gibeonita se aproximou, que está ali, aquele vizinho, que parece que é amigo, né? O vizinho que parece que é amigo.
E olha Diná bonita, jovem, na flor da idade, com toda a vida pela frente, ele vai lá e violenta a moça. Os gibeonitas, que é o vizinho, que é amigo, teve que fazer aliança e estava lá do lado, sabe? E aí molesta, abusa de Diná e traz a desgraça para a família de Jacó. Sai morte, aí tem vingança, um irmão quer vingar o outro, e aí vira uma coisa terrível. Desanda tudo porque o inimigo estava morando do lado, se fazendo de vizinho. Cuidado quando o diabo quer colocar dentro da sua casa, dentro do seu território, gente camuflada, gente disfarçada de amigo, todo espiritualizado com a linguagem do engano. Deus nos livre disso, como diz a irmã Ilma. A roupa de engano, se fingindo de pobre, se fingindo de coitado, se fingindo de necessitado, se fingindo de espiritual. Olha, ouvimos falar de Deus, queremos fazer a mesma obra que vocês, queremos ouvir, fluir no mesmo espírito, né? A gente tem o mesmo chamado, vamos ficar aqui junto. Ouvi falar que Deus está fazendo coisas grandes, eu também quero isso para mim. Cuidado com o espírito de engano. Deus está nos levando neste lugar de discernir esses espíritos, porque nós vamos avançar, nós vamos ter vitórias grandiosas, e o inimigo vai tentar colocar gente do mal, gente camuflada do nosso lado, mas nós vamos com a prudência identificar e ver e repreender e não fazer aliança com aquilo que é abominável. Lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Aquele que age fielmente é um deleite para Deus. E Deus se deleita em pessoas leais, pessoas fiéis. Deus se deleita em pessoas que amam a verdade, custe o que custar, doa onde doer. Deus ama a verdade. Passe no crivo da verdade as histórias que contam para você. Passe no crivo da verdade as histórias que você conta para si mesmo. Salmos 15 diz assim: quem habitará no seu santo tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente, que pratica a justiça, que fala a verdade no seu coração. Fala a verdade no seu coração. Quem fala a verdade no seu coração, você precisa fazer a pergunta para você mesmo: quem está falando no meu coração? É a verdade ou é a mentira? Quando você fica aí com seus parafusos, remoendo histórias, você precisa se perguntar: essa história é a verdade ou estou baseando nas mentiras que o diabo tenta impregnar na minha mente? Passe no crivo da verdade as histórias que você está falando para você mesmo. Se questione: será que é isso que eu estou pensando é uma realidade? Será que eu estou sendo justo com as pessoas? Será que eu estou sendo justo comigo mesmo? Será que essa história tem fundo de verdade? Ou eu estou apoiando minha vida em muletas que eu criei para mim mesmo, culpando as pessoas, inventando histórias para mim mesmo? Porque às vezes a gente fica: eu não fui mais longe ainda, porque fulano me atrapalha, porque meu esposo, porque minha esposa, porque ele gasta tudo, porque ela gasta tudo. Nós não prospera porque isso, porque aquilo. Será que você está andando com a mentira? Será que tem capa de Acã aí? A cuia de Acã escondida e você está terceirizando a culpa? Pondo a culpa em outros? Será que não tem coisas escondidas que você precisa trazer à tona, ao invés de ficar contando historinhas tristes para você mesmo, se fazendo de coitado? Ah, o meu ministério não flui porque fulano, porque Beltrano, porque tem gente que tem inveja de mim, porque não me deram oportunidade, ou você não se posicionou? As histórias são muletas que o inimigo te deu para te enganar. Ninguém para o progresso de alguém comprometido. Ah, eu não faço progresso, a minha vida não anda, é por causa de fulano de Beltrano, é por causa disso e daquilo. Não. Para de contar história triste para você mesmo. Ninguém para o processo de vitória de alguém que está andando com Deus, de alguém que está andando na verdade. Olha para a vida de José. Foi para a prisão, foi para a cova, mentiram sobre ele, mas ninguém impediu, ninguém parou o que Deus tinha para ele, o trono, a importância. Ele se tornou governador, porque Deus tinha um projeto na vida dele, ainda que tentaram parar. Alguém que vive em fidelidade não vai ser parado
por nada e por ninguém. Ninguém pode parar o crescimento de alguém que vive infidelidade. Me lembro de uma pessoa que nós estávamos no ministério, a pessoa falou assim: eu estou com a unção atrasada. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu estou com a unção atrasada. Porque não me viram, porque fulano está me impedindo. Não, ninguém está te impedindo, você que ainda não está com o coração pronto. Não existe unção atrasada. Existe você atrasado, você que não deu a resposta que precisa de dar. Você que não amadureceu o que precisa de amadurecer. Para de mentir para você mesmo. Para de tentar achar culpados porque você não evolui, porque você não cresce. Viva uma vida de verdade com Deus. Para de contar historinhas para você mesmo. Sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mentira é do diabo. E você precisa se livrar dessas mazelas. Quem te promove é Deus. Se você estiver pronto, se você estiver pronta, na hora certa o Senhor sopra você, sopra o seu nome, sopra as bênçãos, Deus te levanta. Sabe? Você não cresceu e não prosperou, você não tomou posse das promessas porque você não se posicionou adequadamente e talvez caiu nas mentiras do diabo, externas e internas. Para de deixar esse espírito eveu tomar conta da sua mente. Expulsa essa mentira da sua mente, fale a verdade no seu coração, confronte as suas verdades com a verdade de Deus, confronte a luz da palavra. Você quer viver dias largos? Quer viver dia de fartura e de bênção? Assim diz o Salmo 34, 12 e 13. Quem é o homem que deseja a vida e quer ter dias largos para ver o bem? Guarda a tua boca, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em enganos. Enganos. Tem gente, irmãos, que a boca dele é para falar engano. Tem gente que a boca dele é para falar mal da vida dos outros. Tem gente que só sabe reclamar e falar mal dos outros e achar defeito nos outros. São pessoas que estão escondendo seus próprios pecados. Quando eu vejo uma pessoa falando muito mal de todo mundo, é porque ela está querendo esconder as maldades dela. O mentiroso não permanecerá na presença de Deus. Tem gente que Deus está tirando da sua vida. Tem gente que Deus está arrancando da sua vida hoje. Que não vai querer se libertar disso e Deus vai tirar da sua vida. Deus já tirou da sua vida. Em nome de Jesus eu repreendo e declaro que a sua vida será liberta de todo espírito de mentira, de engano. A Bíblia diz que aquele que é limpo se limpe mais. Aquele que é sujo se suje mais. Quem é limpo se limpe mais. Então é tempo de você se limpar. É tempo de você limpar o seu coração, a sua mente, o seu redor, o seu ambiente. Se limpe, limpe. É tempo de arrancar pela raiz esse espírito de engano, essa mentalidade, essa malignidade, esse espírito eveu. Você quer ter os dias de vitória? Você quer entrar na terra prometida, entrar na sua Canaã e não ter essas influências? Sabe? Essas palavras de mentira, essa gente complicada, quer comer as uvas da terra, comer o melhor da terra. Então repreenda o espírito eveu, que é o espírito do engano e da mentira. E não permita que ninguém fale mentira na sua casa. Não ande com gente que minta. Nem que você minta. Nem para as pessoas, nem para si mesmo. Tem gente que mente de graça, irmãos, a troco de nada. Você chegou no horário? Cheguei. Eu estou indo. Tá nada, tá em casa ainda. Eu estou chegando, nem saiu de casa, eu estou chegando. Você fez isso? Eu fiz. Não fez. Não fala que o inimigo te pega aí, amarra sua vida aí. Você mudou de pai? Você não mudou de pai. Seu pai é Deus. E Deus abomina a mentira. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Apocalipse 22:15, ele dá uma sentença final. Ficarão de fora os que praticam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, os que amam e praticam a mentira.
Deus arremata essa casta, vai ficar de fora. Os cães, os mentirosos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e os mentirosos ficarão de fora. Porque o pai deles é o diabo. Quem mente não vai chegar ao reino dos céus. A mentira vai impedir você, naquele grande dia, de receber a coroa da vida. A mentira vai impedir você de chegar aos céus. A mentira vai impedir você de ter uma vida eterna ao lado do Senhor. Fecha a porta do espírito de engano. 2026 é o ano de andar na verdade e na luz. Eu fui tratar um casal uma vez e a esposa falou assim: olha, eu não sei o que eu faço com meu esposo. Ele mente a troco de nada. Mente a troco de nada. Coisa até sem necessidade ele mente. Porque pegou a mania da mentira. Então que Deus possa guardar você de todo espírito de mentira. Que Deus possa livrar você de todo engano. De você não andar nisso e das pessoas que estiver com você também não andar nisso. Que você possa reconhecer, refutar, repreender mentiras que o diabo possa estar contando na sua mente, para poder continuar se perpetuando na sua terra, continuar o inimigo no seu arraial, o inimigo sendo seu vizinho. Quem mente tem o diabo como vizinho, o diabo como pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda a mentira, todo espírito de mentira. A mentira que o diabo conta, a mentira que as pessoas contam. Que Deus hoje traga luz sobre a sua vida. A luz de Deus. Eu quero finalizar convidando você a orar, fechar os olhos e baixar a sua cabeça agora. Onde você estiver e falar: Espírito Santo, traz luz, traz luz. Traz luz para a minha casa, traz luz na minha mente, luz na minha igreja. Traz luz onde eu estiver. Me faz reconhecer as mentiras de longe que eu venho a reconhecer. Enxergar mentiras que estão enredando a minha vida, as mentiras que estão no meu interior. Como o salmista aqui diz, Senhor, que eu fale a verdade no meu coração, que a verdade seja um estrondo, que a verdade seja uma voz inconfundível, que a verdade entre na minha vida como uma voz inconfundível de discernimento, de direcionamento. Que saia toda a mentira da minha vida em nome de Jesus. Declare isso, amado. Declare que toda mentira saia da minha vida. Talvez você fale: não sou mentiroso, não minto, mas repreenda. Vai que tem aí alguma coisa. Vai que tem aí alguma raiz de mentira que você não consegue nem detectar. Diga em nome de Jesus que as mentiras que estão incrustadas, que estão apegadas à minha vida, saia. Em nome de Jesus. Esse espírito eveu, esse espírito inimigo que quer tomar conta do meu território, que quer continuar morando na minha vida, que persiste em ficar e roubar e sugar as minhas bênçãos. Declaro que não haja engano na sua boca. E todas as vezes que você fala uma mentira, todas as vezes que você comete esse pecado, você está convidando esse espírito eveu para estar do seu lado. Você está dividindo a sua terra com um principado e uma potestade. Você está chamando um ocupa para a sua casa. Mas a Bíblia diz que aquele que anda na mentira não permanece na presença de Deus. E o problema de não estar na presença de Deus é que as fontes se secam, que as portas se fecham, doenças chegam. Mas quando a presença de Deus chega, quando tem presença de Deus, tem cura, tem alegria, tem abundância, tem provisão, tem milagre. Na presença de Deus tem vitória, tem honra. Na presença de Deus tem unção, tem poder, tem autoridade para vencer o inimigo. Sim, na presença de Deus. Onde tem a verdade, tem presença de Deus. E onde tem presença de Deus, tem prosperidade. Vou te dar um conselho muito sério. Estou ministrando aqui e Deus talvez tenha trazido luz à sua mente. A imagem de uma pessoa, talvez você identificou uma pessoa, um filho, uma filha, um parente, um irmão da igreja. E Deus está dizendo: expulsa esse eveu. Expulsa esse espírito eveu. Expulsa esse espírito eveu dessa pessoa. Espírito Santo, traz luz na minha mente, traz luz no meu coração.
Que toda mentira e todo engano seja repreendido. Eu quero me apropriar de um 2026 com bênçãos grandiosas. Eu vou romper com a mentira, vou romper com o engano e andarei na verdade. Espírito Santo, Espírito da verdade, junto com os meus irmãos, queremos repreender todo espírito de mentira. Nenhum território na nossa mente ficará em poder dos heveus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que muralhas caem, que máscaras caem, que fortalezas e mentiras caem por terra. Declaro que o inimigo está sendo desmascarado nessa manhã e que a verdade virá à tona. Eu declaro, Senhor, que toda mentira que o diabo conta nas famílias, nas casas, não servirá de muleta e será quebrada no nome de Jesus Cristo. Eu repreendo espírito de mentira nos lares. Eu repreendo espírito de mentiras em vidas esta manhã, em nome de Jesus Cristo, que a verdade venha à tona na nossa igreja, todo espírito de mentira que porventura ronda, que o Senhor repreenda, liberte as pessoas, Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão presas no vício da mentira, que se mentem até sem necessidade, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Toda mentira oculta, toda mentira impregnada, eu repreendo no nome de Jesus Cristo, declaro o seu povo liberto, o seu povo livre, e toda aliança que é feita com a mentira seja quebrada hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém e amém. Amém, queridos. É uma live bem extensa, que as pessoas podem ver em duas partes, né? Mas que Deus em Cristo te abençoe, te dê uma sexta-feira de vitória, um final de semana cheio de bênçãos, que você tenha um domingo abençoado, um sábado abençoado, e domingo, 11 horas da manhã, eu espero você na Avenida Navara, número 65, e nós vamos estar falando de um outro inimigo, e eu estou com muita expectativa de domingo, porque é uma ministração muito especial, muito poderosa, que você não pode perder. Convide as pessoas, chama as pessoas e vamos lá descobrir o quinto inimigo que você vai enfrentar, e em nome de Jesus. Também amanhã, sábado, às 18 horas, nós temos a nossa segunda aula para a turma de sábado do curso de membresia da igreja. Curso de membresia, tá? Vai estar disponível a segunda aula. Vamos ter um tempo abençoado e eu espero todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Desculpa o horário. Foi aí 1h de live. Começamos 6h30, 1h10. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Até amanhã. Até segunda. Até segunda. Amém? Espero você segunda-feira. Amém.